Opa, vamos juntos para o último e decisivo bloco aqui do Esporte Maranhense, como tradicionalmente acontece. Nós sempre entrevistamos uma personalidade do mundo esportivo e hoje nós temos o meu amigo, ele é Gladson Fernando Belfort, ele é ex-jogador de futebol, meia, mas se tornou volante lá na Europa, precisamente na Alemanha, e é um entrevistado, seja bem-vindo. Vamos juntos, meu irmão. Obrigado. Primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade, da TV Maranhense, primeiramente a Deus, depois a vocês, É sempre bom poder estar compartilhando um pouco da nossa história. É importante para a garotada que está começando ser um pouco de espelho e levar uma mensagem que possa agregar na vida deles, né? Antes de começar a nossa bateria de perguntas aqui, que o Robson é especialista nisso, eu queria para você contar um pouquinho da sua história, como tudo começou. Na verdade, eu comecei a jogar futebol já estava muito velho, 14 anos. Alguém passou já na é uma idade avançada, né? Para começar a jogar é avançado. Alguém passou na rua, eu já morava em periferia, numa estrada... Aqui mesmo em São Luís? Aqui mesmo em São Luís, na Vila Janaína, precisamente falando. Eu conheço muito bem. Isso, e aí o seu Campelo, ele tinha um... Quem é esse rapaz ali? Sou eu. Certo. Pode seguir, era só uma essa dúvida. Então, o seu Campelo, ele passou, era um senhor que era um treinador, e me deu essa oportunidade, perguntou se eu queria jogar futebol, e eu falei que queria. E aí ele me deu a oportunidade de treinar na escolinha dele, e aí começou o processo de desenvolvimento no futebol. Aí depois eu fui convidado para jogar em alguns clubes, né? Fui estudar no Cefet, joguei futsal, Gêmeos, e aí foram abrindo os leques. Depois fui pro Lítero, depois do Lítero... Nessa época, esse centro de recreação esportiva ainda funcionava? Funcionava, né? O Lítero, e era muito bem requisitado na época, né? Jogava no Lítero e já tinha um futuro quase certo. Quase certo, né? E aí, na verdade, eu parei depois de jogar futebol, porque eu estudei no Cefet, aí a minha mãe queria que eu estudasse e não jogasse, então eu parei de jogar. Mas devido a uma contusão que eu sofri lá, eles me mandaram embora. E lá? No Sara. No Sara. Lá na Alemanha? Não, no Sara aqui em São Luís. Perdão, nós não chegamos ainda na Europa, né? Eu comecei a trabalhar no Sara. Isso. E aí eu perdi essa oportunidade aí eu peguei essa oportunidade de ir para a Europa depois que eu saí, né, do Sara. Tem coisas que acontecem na vida da gente que a gente pensa que é para o mal. Só Deus que sabe explicar. Exato. Aí eu te pergunto, antes de você ir para a Alemanha, você jogou em algum time de nome aqui, de ponta? Então, e aí teve uma transição, eu estava passando por um momento difícil, eu fui para Santo Inês. Santo Inês jogar no time de Santo Inês? Não, na verdade eu fui para lá, só para a cidade, para passar um momento. Eu tava passando um momento difícil. Mais uma coincidência, digamos assim, do destino, né? E lá, na casa que eu fiquei, o amigo, ele conhecia o treinador do Santo Inês. E aí ele propôs que eu fosse fazer um teste no Santo Inês. Deus trabalha, né? E aí eu tive essa grande ou breve passagem pelo Santo Inês, foi muito rápida, né? Porque eu tive que voltar para São Luís, aí logo surgiu a oportunidade para eu ir para a Alemanha. Na Alemanha você conseguiu jogar que campeonatos por lá? Eu comecei a jogar no time do Wolfsburg, né? Na Alemanha. Na Bundesliga. O Grafite foi campeão. Eles são todos meus amigos. O Grafite, o Josué, o Diego. Você não leu a biografia do entrevistado? Eles são todos meus amigos e, graças a Deus, até hoje eu tenho amizade. Inclusive, o mês passado eu fui convidado para o aniversário do Diego lá no Rio, né? A gente estava lá presente. Eu tive a oportunidade de conhecer essas personalidades. Diego também que fez sucesso lá. Fez sucesso no Werder Bremen. Inclusive, foi esse mês foi a despedida dele, né? Lá no Werder Bremen. Né? Uma grande despedida. Robson, alguma pergunta? A pergunta é assim, meu irmão, assim. Qual o conselho que você dá para um garoto de periferia que sonha em ser um dia jogador de futebol? Usar muito a palavra não. Não para todas as ofertas de coisas ruins. De coisas ruins. Drogas, bebida, porque eu passei por tudo isso, eu passei por todo esse processo. Eu estudava numa escola que eu era pela manhã e à tarde. Eu chegava à noite e ia pro treino, sabe? E eu lembro que eu passava para ir pro treino, as pessoas falavam, ei, não desiste disso, não vai dar certo, entendeu? E é foco total. Foco total. Sempre, não existe plano B. Você quer ser jogador? É isso. Inclusive eu quero até falar sobre isso, porque eu tenho encontrado muita gente reclamando, futebol é sorte. Não é. Futebol é foco. Por que as pessoas falam que é sorte? Porque eu encontro várias pessoas testemunham falando, eu não consegui ser jogador por isso e por isso. Na verdade, o que acontece? Se você não tiver foco, você nunca vai ser um jogador, você nunca vai ser nada na vida. Porque as oportunidades vão aparecendo. Inclusive, eu vi um testemunho de um rapaz falando pra mim, né, no táxi, eu não fui jogador de futebol porque o time do Sampaio não pagava como eu ganhava no supermercado. Então, eu larguei
de jogar no Sampaio para trabalhar no supermercado porque pagava mais. Tem muita gente lá. Viu? Só o que acontece? Eu trabalhei lá com muito orgulho. Eu sei qual é o supermercado. Fala o nome não. Sim, mas sim. siga. Mas o que eu estou falando é o seguinte, se eu quero ser jogador, eu tenho que estar na ativa, porque vai que tem uma que oportunidade tem que estar em dessa, atividade. alguém olha e me leva. Sim. Entendeu? Então, por isso que o foco é esse. Que ser jogador, qualquer cara na vida, seja sempre focado nisso que você quer, independente das circunstâncias que virão. Ô Gladys, eu queria te perguntar sobre as dificuldades, né? Porque o Silas que houve um probleminha técnico, né? Ele não vai entrar no ar não, mas está nos assistindo. Inclusive vai estar amanhã de novo aqui. O Silas me falou que você, assim, reclama, né? É um reclame, na verdade, correto, da falta de oportunidade. Ainda há falta de oportunidade hoje? Qual seria a principal falta de oportunidade para os talentos maranhenses chegarem ao sucesso? Isso acho que por isso que eu vim para cá, para o Maranhão, eu sou daqui e eu vejo muito, eu inclusive até contei num podcast para eles sobre isso, porque a garotada está começando. Os clubes aqui, eles não oferecem condições necessárias para um atleta de periferia que não tem condição de bancar sua passagem, de bancar uma hospedagem, oferecer essas condições para o atleta que tem capacidade de chegar ao profissional. Então, se você vê a escala dos jogadores que conseguiram alcançar alguma coisa na vida, todos eles vêm de periferia, porque lá moram os craques de verdade. Então, só que essas pessoas não têm condições, e nem os pais também. Então, deveria haver mais oportunidade, né? Os clubes oferecerem mais oportunidade para essas pessoas, para essas crianças que estão querendo avançar no mundo do futebol. Hoje pós sua carreira, tá errado aqui, viu, menino do corte? Coloca correto aí. Hoje pós-carreira, você contribui de alguma forma com o futebol? Tem alguma escolinha, tem alguma iniciativa? Então, ultimamente eu tenho visitado várias escolinhas, tenho passado um pouco da minha história. Coloca ele na tela aqui, menino do corte, por favor, ajeita aí, o pessoal ver em casa ele falando. Pronto, isso. Então, ultimamente eu tenho visitado várias escolinhas, tenho passado um pouco do meu conhecimento, tanto na área do futebol, como na área psicológica, porque existe vários testemunhos que às vezes é de chorar, sabe? A última vez que eu visitei uma escolinha, encontrei um menino que o pai dele proibia ele de jogar porque o pai dele era do tráfico, né? Então, uma criança que tem um talento, inclusive era até um dos melhores dos atletas, mas que está sendo barrado pela uma ideologia do pai que proíbe o atleta de jogar. Então, a gente vai visitar essas famílias, né? Esses atletas, começa a passar uma linha, uma triagem que facilita a vida deles na área do esporte. Robson. 2 perguntas. O pai desse garoto faz 2 crimes. Primeiro, está no lado errado. E segundo, proibindo o garoto de realizar um sonho. Não é isso? Isso. A pergunta é o seguinte: valeu a pena esse sacrifício todo tempo por jogo de futebol? Valeu a pena. Hoje eu escuto muita gente falando assim, você tem sorte. Mas ninguém sabe o processo. Quando eu fui para a Alemanha, eu tive várias dificuldades. Primeiro, o idioma. Eu fui sozinho, frio, sabe? Muita neve. Eu lembro que o primeiro treino que eu fui, o meu nariz sangrou e o treinador mandou embora. É frio? Muito frio. Tá né? certo. Os vasos do nariz de lado. Isso. Então, eu passei várias dificuldades. Eu fiquei muito tempo não sendo relacionado, porque eu não consegui me adaptar rapidamente. Então, eu insisti muito. Muitas vezes dava vontade de voltar? Dava. Eu estava longe dos meus amigos, dos meus familiares. Não é uma vida fácil. Não é uma vida fácil. E tudo aquilo que eu gostava, sabe? Mas é o que eu falo sempre. Eu queria isso para mim. Era a última oportunidade que eu tinha e eu tive que usar isso da melhor forma possível. Você fez algum gol por lá? Deu algum passe? Eu fiz gols, né? Fiz gols, dei passes também, graças a Deus. Só que lá teve essa transição, porque quando eu cheguei na Europa, eles tiraram o meia. Na Europa eles jogam com 2 volantes e 2 caras abertos. Sim, Como eu não era de muita velocidade, então eu tive que aprender a marcar. Então é outra dificuldade que eu tive, porque eu não marcava. É outra adaptação. Como meia, então eu tive que me readaptar, aprender a marcar para poder jogar. Então eu fiquei mais distante do gol, né? Porque eu tinha que trabalhar a saída de bola. Mas todas as vezes que subia, tinha uma oportunidade, eu chegava lá, eu dava o passo. Tá certo. Glácio, eu quero te agradecer pela tua presença aqui. Robson, tem alguma consideração? Ele serve como exemplo, né, para a garotada que está aí na periferia aí, né? A gente sabe que não é
a cor da pele influencia muito, Marcelo, né? Claro. É assim, Eu sei muito esteja bem o que é isso. pronto, não se aponte para a oportunidade. É treinamento real, né? Você estava pronto para a oportunidade. Porque se você fosse se preparar para a oportunidade, você não chegaria lá. Você falou um ponto, eu quero só deixar isso bem claro, porque é importante para a criançada. Eu defino sorte em 3 palavras: preparação, oportunidade e disponibilidade. Essas 3 coisas têm que estar alinhadas. Senão você não consegue. Era isso que eu queria deixar. Tá certo. Gladson, ó, boa sorte. Qualquer outro projeto que tu tiver, pode trazer para cá, pra gente colocar no ar. É um prazer. Eu tenho uma missão aqui. Divulgar aquilo que é bom do esporte, porque ao contrário do que muita gente pensa, o esporte é um caminho assim maravilhoso para um dos canais que Deus usa aqui na Terra para transformar a sociedade, é o esporte. Tira da droga, tira da depressão. O esporte, fora você torcer para o time, você jogar, o esporte é vida. O corpo foi feito para estar em movimento, então todo tipo de esporte, o nosso programa está aberto a divulgar e as suas ações estão convidadas a voltar aqui. Eu só quero deixar mais uma deixa aqui. Se você tem uma escolinha de futebol e tem atletas com essas dificuldades e você quer alguém que possa passar, né, uma história de vida, um conteúdo legal que vai ajudar, agregar na vida das crianças, você pode entrar em contato comigo, depois eu vou deixar meu contato aí. Deixa o Instagram, se alguém quiser. Eu vou deixar aí, você pode pegar, a gente vai estar visitando a sua escolinha, né? Inclusive a gente tem ajudado algumas, porque a gente sabe da dificuldade, a gente faz na medida do possível e é sobre isso que Deus abençoe vocês. Valeu? Valeu, querido Gladson.